É isso aí, nação, chegando às últimas informações do nosso Mengão, né? O mercado da bola ainda segue agitado, o Flamengo tentando fazer mais contratações, porque até o momento anunciou oficialmente só o reforço de Nicolas de la Cruz. Só que o mercado da bola está muito complicado para o Flamengo, né? Os times, sabendo da situação financeira do clube, estão querendo mais dinheiro daquilo que o jogador vale. Então isso dificulta ao nosso Mengão para contratar novos jogadores. E com relação a Léo Ortiz, né, essa novela vai se arrastar ainda por muito tempo. Flamengo esbarra em mercado mais difícil e adota paciência por reforços. Tem que ser dessa forma, né? O Flamengo não pode ceder a qualquer pedida desses times que estão com jogadores pretendidos pelo Flamengo. Na situação de Léo Ortiz, por exemplo, o Flamengo ofereceu 6,5 milhões de euros pela contratação do atleta. Esses valores eram o que o Bragantino pedia para negociá-lo em uma possível pedida de salarial. Então o Flamengo fez a proposta que o Bragantino queria e mesmo assim o time não aceitou, né? O Bragantino alegou que essa proposta era só para times europeus e o Flamengo fez a proposta e até o momento o Bragantino não aceitou, pelo contrário, pediu 12 milhões de euros, mais de 65 milhões de reais para vender o atleta. O Flamengo esperava se reapresentar com mais reforços, mas vê o mercado complicado na tentativa de concretizar as contratações. A diretoria vem encontrando dificuldades apesar de muitas vezes entrar em acordo com jogadores. É o caso de Léo Ortiz e Matias Vinha, que já se acertaram, já aceitaram jogar no clube carioca, né? O Flamengo já tem acerto com dois jogadores, Léo Ortiz e Vinha, né? O ex-lateral do Palmeiras. Só que precisa também se acertar com os clubes que têm os seus direitos, né? Como é o caso do Bragantino e da Roma. Então o Flamengo precisa se acertar e ver quais são os valores mais viáveis para essas duas transações. E até o momento segue sendo uma novela. A Roma pediu 10 milhões de euros, 53,5 milhões de reais. O Flamengo havia sinalizado uma proposta em torno de 35 milhões de reais, né? Praticamente 20 milhões a menos daquilo que a Roma havia pedido. Por isso, esse impasse e essa novela segue em aberto. Porque geralmente quando um clube faz uma proposta, tem que o outro aceitar. Se não houver acordo, infelizmente, não tem como haver a negociação. Só o desejo do jogador em se transferir, infelizmente, não dá certo. Às vezes ajuda, mas não é o fator principal em uma negociação. O Bragantino subiu a pedida e quer mais que o dobro oferecido pelo rubro-negro pelo defensor. O Flamengo ofereceu inicialmente 26 milhões de reais, mas o time paulista pediu 65 milhões de reais, né? Ou seja, o Flamengo ofereceu 26 milhões e o Bragantino pediu praticamente mais 40 milhões para vender Léo Ortiz para o Flamengo. Lembramos que as relações entre Flamengo e Bragantino antes dessa negociação era bastante muito boa. O Flamengo sempre conseguiu contratar jogadores, emprestar jogadores para o Bragantino e essas relações eram boas. Agora, depois dessa negociação, penso eu que vai complicar. Então, se o Bragantino futuramente quiser contratar um jogador do Flamengo ou então quiser algum jogador emprestado, o Flamengo agora vai fazer vista grossa devido a essa dificuldade que está tendo em contratar o zagueiro. Luiz Henrique foi outro nome procurado, mas o Betis só aceita uma negociação em definitivo. A proposta do Flamengo era de empréstimo com opção de compra, como fez com Gabigol e Pedro. A vontade do jogador de retornar ao Fluminense também pesaria neste momento. Os donos dos direitos também vão usando o tempo a seu favor. Já que a janela só fecha dia 2 de fevereiro, mas o Flamengo quer entregar o elenco a Tite o quanto antes. O Flamengo aceita esticar a corda em alguns momentos, mas não quer ceder além do limite, inclusive porque colocou um teto de investimentos em 2024. O Flamengo aprovou em relatório
que só deve investir 160 milhões de reais nessa temporada de 2024, né? O Flamengo sempre muito bem financeiramente, faz com que esses relatórios sejam cumpridos à risca, né? O Flamengo analisa e vê o quanto pode gastar sem prejudicar a sua situação financeira. Esse ano foi aprovado um teto limite de 160 milhões para novas contratações. É claro, é óbvio que o Flamengo tem mais dinheiro em caixa, só que não pode gastar mais do que aquilo que é previsto, porque senão a conta chega mais na frente. Isso é responsabilidade financeira que o Flamengo vem tendo desde a época de Bandeira de Melo. Até o momento, o clube anunciou apenas De La Cruz. No caso do uruguaio, o rubro-negro pagou a multa e não deu chance ao River Plate de dificultar o negócio, como aconteceu no meio do ano. Então, o Flamengo concretizou essa contratação de maneira imediata porque pagou a multa. Não teve negociação de Flamengo enviar uma proposta, ter conversas, enfim, não existiu isso. O Flamengo foi lá, perguntou quanto era a multa, o River Plate informou e o Flamengo depositou esses valores. Então, foi dessa forma que aconteceu com De La Cruz. O Flamengo adota cautela e paciência para negociar. Enquanto isso, a torcida cobra reposições para saídas importantes no elenco, como Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. Há a sensação de que o clube não repôs a altura nos últimos anos. No caso de Léo Ortiz, o Flamengo aposta no desejo do jogador para fechar. O Red Bull Bragantino, porém, entende estar perto de uma renovação. O Massa Bruta vê o zagueiro como parte importante do projeto. Por isso, ofereceu um novo contrato com aumento salarial, apostando na valorização interna como um atrativo, né? O Bragantino, quando recebeu a proposta do Flamengo, já se movimentou nos bastidores e de imediato informou ao atleta Léo Ortiz que iria renovar o seu contrato com um aumento salarial. Só que Léo Ortiz agradeceu e disse: eu não tenho interesse de permanecer no clube, eu quero me transferir para o Flamengo. Por isso que a gente diz, se Léo Ortiz não for liberado pelo Bragantino, vai ser um jogador insatisfeito no elenco, né? Jogador insatisfeito não vai conseguir jogar bem. É claro que ele é profissional, mas tudo isso influencia no futebol dentro de campo. O Red Bull Bragantino não vê chance de saída litigiosa por parte do atleta, como apurado pela UOL. O clube trabalha com a opção de venda ao Flamengo, mas sempre manteve a ideia de renovar. Então, essa novela Flamengo e Léo Ortiz deve permanecer por algum tempo ainda, né? O Flamengo já fez a sua parte, informou a proposta oficial ao Bragantino. O Bragantino só aceita negociar o atleta por mais de 12 milhões de euros, ou seja, 65 milhões de reais na cotação atual. Nesses moldes, o Flamengo não vai fazer loucura, até porque não tem dinheiro para tanto investimento. Por isso, a questão dos relatórios são feitos para que o Flamengo não passe do limite. São apenas 160 milhões de reais. Foram pagos praticamente 50% a apenas um jogador, que foi De La Cruz. A multa rescisória dele foi de 79 milhões. Então, o Flamengo, se pagou praticamente 50% daquilo que pode investir, então não pode pagar mais 50% do que tem para contratar Léo Ortiz, que seriam mais 65 milhões. Claro que é de maneira parcelada, mas com certeza já comprometeria praticamente todo o seu investimento para 2024. E mesmo assim, ainda teria que contratar outros jogadores, como um lateral esquerdo, né, como um atacante que ainda o Flamengo está atrás, ou meia, né, para reposição de Everton Ribeiro, que agora vai ser jogador do Bahia. Portanto, o mercado da bola segue agitado, o Flamengo segue negociando com os times para trazer novos jogadores e agora é aguardar, né? Questão de tempo o Flamengo conseguir concretizar essas novas contratações. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai conquistar títulos neste ano de 2024? Participa e deixa sua opinião nos comentários.